né? Como diz o Warren Buffett. Uhum. Então é esse tipo de negócio que a gente busca. Agora, existem boas empresas em setores também que estão fora do nosso escopo, né? A gente sempre fala muito do BEST, que é bancos, energia, seguro, saneamento e telecom, porque isso é muito mais uma zona de competência a qual a gente mesmo se limita, que é para não ficar perdendo tempo em outros setores que geralmente não se encaixam numa carteira previdenciária. Uhum. Isso não quer dizer que não existam empresas de qualidade no varejo, que não existam empresas de qualidade em construção civil. Existem empresas de muita qualidade, de muita solidez, que tem aquilo que eu te disse, né? A capacidade de surpreender, de entregar um bom retorno ao acionista, tal. Uhum. Mas nem sempre são empresas que priorizam a distribuição de dividendos para os seus acionistas. Isso é uma premissa fundamental para a gente. Então, eu acho que é muito uma questão de prioridade quando você está olhando para a bolsa. Quando você está olhando um negócio, você está abdicando de olhar outros 50. Então, isso é a questão da prioridade. A gente sempre fala do PDP, né? Prioridade, disciplina e paciência. É isso. Não vai dar para você pegar todas as altas da bolsa ao mesmo tempo, a não ser que você esteja num ETF, mas aí já é outra estratégia. Se pegar né? todas as altas, você vai pegar as baixas também. Né? Exatamente. Então, a prioridade é justamente isso. Você escolher ali os seus peões, né? Onde você vai querer tá jogando, onde você vai querer estar inserido. Né? Mas essa questão dos gestores eu acho fundamental, assim, e eu cada dia mais eu dou atenção a isso. Mas pegando o gancho no que a Lu falou, você tem empresas mal geridas em bons setores e você tem empresas bem geridas em setores mais difíceis, vamos dizer assim, não necessariamente ruins. A questão eu tendo a preferir uma empresa que não tem a gestão 100%, mas está num setor melhor do que o contrário. Não que isso seja uma regra preto no branco, tal, mas porque eu acredito que estando num setor mais difícil, muitas vezes vão ter muitos fatores e variáveis ali incontroláveis que, por melhor que seja o gestor, ele não vai conseguir lidar com aquilo lá. Por outro lado, assim, eu acho que hoje existe tanta informação pública, você consegue ver como os gestores da companhia se portam nas reuniões, como eles respondem perguntas, qual é o histórico deles, ficha criminal, inclusive. Tem tanta coisa, claro. E assim, se você tem uma pessoa gerindo a sua empresa, a empresa da qual você é sócio, que já fez muita coisa boa no passado, eu acho que existe uma grande probabilidade dele ser um cara que vai levar ela para um caminho virtuoso. Não é regra de ouro, mas acho que grande probabilidade. Agora, tem coisas que eu particularmente fujo, assim, sabe? Eu não gosto muito daquele CEO pavão demais que fica só no Twitter ou fica só... No LinkedIn. Ou no LinkedIn, que seja, mas que tá muito mais preocupado com os feitos pessoais do que com o próprio futuro da companhia. Existem aquelas pessoas que eu acho que tentam impor uma cultura, que às vezes ela vem carregando uma cultura de uma outra empresa, ele tenta impor aquela cultura, não dá certo. Então, assim, tem indícios que você vai pescando, sabe? Mas, assim, eu já deixei de investir em empresa depois de visitar, e a Lu também, isso é fato. A gente visita empresas sempre. O que vocês viram nessas empresas, assim, que chamou a atenção? Você fala, pô, melhor não, assim. Eu acho que são indícios, né? De novo, não é uma única coisa. É igual aquele negócio que derruba o avião, não é um fator, são vários. Mas, por exemplo, funcionários desmotivados, funcionários que não recomendariam ou não parecem que recomendariam a empresa para amigos e parentes. Trabalharem, né? Uma planta vazia, quase sem operação, boa parte dela ociosa. Eu não gosto de gestor muito vendedor também, sabe? Aquele cara que quer te convencer a qualquer custo a investir na empresa dele. Eu desconfio quando o santo é demais. Estoque no pátio muito cheio. São indícios, cara. Desorganização, bagunça, complacência com erro, coisa desse tipo, sabe? Acho que tem vários fatores. Interessante. Vocês teriam um problema em investir tipo, em Mercado Livre, apesar de ser varejo? Cara, pausa dramática. É uma boa pergunta, assim, porque é uma empresa que eu tenho uma admiração enorme, eu sei que ela está na carteira de muitos gestores, é bem gerida, tem um marketplace bom, mas assim,
eu acho que ela foge do meu círculo de competência, Leandro. Eu sempre vou estar olhando o custo de oportunidade, sabe? Eu vou estar deixando de investir em algo que eu conheço profundamente e sei avaliar o preço versus algo que para mim é novo. Mas... Isso. Eu acho que o Mercado Livre é o clássico Acho que a caso... tua pergunta ia ser, quanto paga de... Não, é o Ele pode pagar clássico... muito no dia, né? É o Esse que clássico caso de agulha no palheiro. Uhum. Não... Pode ser acho uma legal. excelente empresa, mas ele tá no meio de várias que são ruins. Eu já ouvi essa pergunta de várias outras formas. Por exemplo, Azul no passado, muita gente falava, né? Uhum. E assim, eu acho que certamente existem exceções. A Renner sempre foi uma empresa Sim. super bem gerida. Arezzo também. Arezzo. Arezzo se enquadra bem, né? É. Alpargata se enquadra bem no Ah, cenário de muita gente que é se o Barsi conservadora. tivesse aqui, ele ia falar, eu não invisto em chinelinho. Eu particularmente também não gosto de alpargatas. Inclusive, é um dos motivos Também pelo não. qual muita gente pergunta sobre Itaúsa e Itaú. E eu acho que é o mesmo motivo de vocês, né? Eu não acho que são Idem. bons investimentos e compram por um preço caro, normalmente. E você Mas acaba muita gente também considera seguro, né? tirando foco, né, do negócio ali. Você quer, pô... Você tá investindo no Exetec, já setor ouvi financeiro. falar muito disso também. Uhum. Né, em relação- Exetec. Exetec em relação ao setor de construção Construção civil. civil, né? Não, eu pergunto assim, porque eu imagino, por exemplo, a cabeça do Warren Buffett, quando ele foi evoluindo ao longo do tempo, e decidiu em um certo momento que, beleza, eu preciso entender Apple. Que era algo que ele falava prontamente, eu não vou comprar Apple, não vou comprar empresa de tecnologia, porque eu não entendo. Em um dado momento, ele resolveu entender, por mais que a decisão não tenha sido tomada por ele, muita gente fala que foi outro gestor ali dentro, mas ele foi Sim. convencido de alguma forma a partir para isso. E aí, a minha dúvida é, vocês estão abertos a algum momento a falar, beleza, tem um dado setor que eu não acompanhava antes e que eu me proponho agora a começar a estudar ele para tentar entender porque me parece propenso a ser uma mudança estrutural, assim como foi o setor de tecnologia nos Estados Unidos. Ah, sim, acho que sim, né? Na bolsa, assim, não dá pra você cuspir pra cima que uma hora cai na testa, tá? Uhum. Você tem que se manter humilde, assim, nunca vou fazer isso. Passa Nunca 5 sempre tem anos, que cortar tudo total, mudou né? e você vai dar lá, entendeu? Uhum. Quanta gente não meteu o pau no Bitcoin, tá hoje lá dizendo amém, entendeu? Uhum. Então, assim, é sempre bom você se manter humilde e falar, pô, óbvio, vamos reavaliar, se achar que é interessante, vamos sempre avaliar, né? Eu acho que você manter esse espírito da curiosidade, É isso que eu ia falar. de querer concordo. aprender, e se possível, tiver alguma coisa para visitar fisicamente, né? Porque essa é uma coisa... Não, uma coisa- exemplo prático. A gente É. esteve na Embraer outro dia, por É. exemplo, visitando. Puta, visita espetacular, Fantástico. super legal, tal. É um negócio que a gente não investiria, mas estamos de cabeça aberta. Por que não? Quem sabe um dia, se tiver um preço escandalosamente barato. Então, Tiveram escandalosamente. Não, é verdade, porque Tô quase convencendo ele. eu acho que o Mas preço... duas perguntas estão comprando certo. Voltando lá ao início, né? Você falou do risco. Exato, né? exato. Como você ter mais segurança na bolsa? É aquela receitinha de bolo lá, você não se alavancando, você sabendo o que você está comprando, conhecendo a fundo, qualidade e tal, mas o preço é um componente fundamental, né? Então, eu até ia fazer uma observação aqui pro pessoal, porque vocês falaram muito sobre, cara, não é um lugar para você enriquecer rápido, pra você Não é. ganhar patrimônio rápido. E até eu fiz uma simulação, vamos supor que você faça o curso de valuation do Barsi, você faça o curso de valuation do Leandro, você faz cursos e cursos e cursos e você consiga ter a rentabilidade média do Warren Buffett, por exemplo, ao ano. 22, 23% ali ao ano. Pô, é uma boa rentabilidade média nesse nível, é excelente, né? E qual que seria, assim, uma multiplicação de patrimônio que vocês acham que muda a vida de uma pessoa? Tipo assim, pô, uma vez, 2 vezes? 10 vezes. Assim. 10 vezes é uma multiplicação de patrimônio que muda a vida, né? Tipo, menos do que isso, acho Depende do seu que... patrimônio. Depende do Se tiver um patrimônio. real, É patrimônio, mas vamos assim, vai ter 10. vamos pensar... Pensar nas pessoas que investem, né, aqui, que estão nos assistindo. Eu coloquei aqui 10 anos, uma multiplicação de patrimônio que mudaria um pouco a sua vida. Tenho 10 mil, pô, mudaria para 100 mil, já dá uma tranquilidade muito maior. Tenho 50 mil, mudaria para 500 mil. Tenho 100 mil, mudaria para 1 milhão. Se você tivesse a rentabilidade média anual do Warren Buffett, você levaria 14 anos para multiplicar seu patrimônio por 10 vezes. Então veja, se você tivesse a rentabilidade média de um dos maiores investidores da história, você levaria 14 anos para multiplicar o seu patrimônio por 10 vezes. Então, pô, será que para você mudar de vida, você vai ter uma rentabilidade média anual muito mais alta que a do Warren Buffett? Eu vou ter a do Jim Simons, né, que é o gestor lá do Medallion. É isso. Que tem uma rentabilidade média anual, e esse é o melhor fundo, né? Que historicamente entregou o melhor retorno do mundo.
40% ao ano. Você levaria 8 anos para multiplicar o seu patrimônio por 10 vezes. Então, nem se você conseguisse a rentabilidade média anual do melhor fundo de investimento do mundo, você mudaria de vida em 1, 2, 3, 4 anos. Ou seja, multiplicar seu patrimônio por 10. E aí tem gente que está com 10 mil reais falando, vou mudar de vida em um curto espaço de tempo. Aí, 10 mil reais, você precisa multiplicar seu patrimônio por 100 vezes. Se você tivesse a rentabilidade média anual do Buffett, você levaria 26 anos para multiplicar seu patrimônio. E quem tem paciência Por 100 esperar vezes. 26 anos, né? Exatamente. Né? Aqui eu coloquei que a pessoa não está Claro, investindo, né? É uma aplicação única, mas é para você entender que, cara, não existe atalho. Né? Não tem como você, vou mudar de vida num curto espaço de tempo. Outra coisa que você precisa entender é que quem abre espaço, porque eu quero mudar de vida em 1 ano. Você pode mudar, mas para pior, né? Você está comprando ativos extremamente arriscados. Então, se você quer mudar de vida em 1 ano, você pode mudar, mas tanto pro bem quanto pro mal. A grande verdade é o que a gente conversou aqui outro dia, né? Só muda de vida mesmo empreendendo ou trabalhando. Porque é o que vai gerar dinheiro para você investir. Exato. Investir, você pode ter uma discussão toda, como várias vezes a gente tem, de, cara, como que você vai ter uma rentabilidade maior? Mas a rentabilidade maior não vai fazer você mudar de vida. E nenhuma discussão. E se alguém tá te propondo isso, tá bem errado. Assim. Exatamente. E quanto antes você entende isso, melhor, né? Sim. Porque eu vejo muitas pessoas olhando para grandes investidores e simplificando a história deles, falando, pô, esses caras ganharam tudo com o mercado. Mas tem o cara que recebeu já de herança, que vinha de família rica, tem o outro que tinha trabalhos paralelos, tinha o outro que empreendeu. Então, assim, não é uma coisa assim também, pô, o cara começou do zero no mercado, só fazendo aquilo, mais nada. É muito mais difícil. É impossível? Não é, de jeito nenhum. E tem um ponto que se confunde muito, que é, às vezes, o trabalho dele é gerir o dinheiro de outras pessoas. Exatamente. E aí, como ele faz isso muito bem, naturalmente ele ganha muito dinheiro. Mas ele não ganhou dinheiro, assim, não tinha 10 reais, ele foi investindo os 10 reais ao longo dos anos e ficou bilionário.